Então, pessoal, ainda nesse vídeo estamos falando sobre espaços vetoriais e aqui a gente vai conceituar a dimensão de espaço vetorial. Então, o que vem a ser a dimensão de um espaço vetorial. Então, aqui vão ter exemplos também, alguns poucos exercícios. É um conteúdo do capítulo 4 ainda do livro texto. Então, aqui o foco vai ser esse, conceituar a dimensão de um espaço vetorial. Então, a gente vai fazer isso através de alguns teoremas que a gente vai demonstrar, e a demonstração desses teoremas também usa esse resultado aqui, esse teorema 1.2.2, está na página 19 do livro texto, que eu vou apenas enunciar aqui para que a gente consiga usar de forma mais simples, mas eu não vou discutir a demonstração desse teorema. Então, quem quiser pode ir lá na seção do livro onde se encontra esse teorema e estudar a demonstração desse resultado aqui. Então, o resultado diz que todo sistema linear homogêneo, com mais incógnitas que equação, tem infinitas soluções. Então, um sistema linear homogêneo, vocês devem se lembrar, um sistema desse tipo, a matriz dos coeficientes é a matriz A, x é o vetor coluna, o vetor das incógnitas, e o vetor nulo, o vetor zero aí é o vetor dos termos independentes, mas é o vetor nulo, tudo zero. Então, esse é um sistema linear homogêneo. Então, um sistema linear homogêneo sempre admite a solução trivial. Que é a solução trivial? Solução que todas as incógnitas valem zero. Então, essa que a gente chama solução trivial. Qualquer solução que tenha uma das incógnitas, pelo menos uma das incógnitas diferente de zero, é chamada de solução não trivial. Então, qualquer sistema linear sempre admite a solução trivial, isso é óbvio. Se você substituir aqui o x pelo vetor nulo, vai dar naturalmente isso aqui como sendo verdadeiro. Pode admitir soluções não triviais, ou pode não admitir. Então, a caso em que só tem a solução trivial e a caso em que tem soluções não triviais, tá? Então, no caso aqui, o que o sistema linear homogêneo, ele tem mais incógnitas do que a equação, então ele vai ter infinitas soluções. Então, na verdade, o sistema linear homogêneo, se tiver uma solução não trivial, vai ter infinitas soluções, tá? Então, aqui, por exemplo, um sistema que tenha 3 incógnitas e 2 equações, sistema linear homogêneo com 3 incógnitas e 2 equações, então esse sistema tem infinitas soluções. Então, em particular, qualquer sistema nessas condições aqui vai ter soluções não triviais, infinitas soluções não triviais, inclusive. Então, a gente vai usar esse resultado para provar esse teorema aqui, por exemplo. Esse teorema, a partir dele que a gente vai conceituar a dimensão de um espaço vetorial aqui no nosso contexto. Então, o teorema é o seguinte: seja S um subconjunto de vetores, então S é vetor V1, reticência até Vn, então uma base para o espaço vetorial E. Então, estou com um espaço vetorial E e uma base aqui com N elementos, dessa base S. Então, primeiro item, qualquer subconjunto de vetores de E com mais de N elementos distintos é linearmente dependente. Então, qualquer subconjunto que tenha mais de N elementos, esses vetores vão ser linearmente dependentes. No item B, qualquer subconjunto de vetores de E com menos de N elementos não gera o espaço E. Então, quando o subconjunto de vetores tem menos elementos que uma base qualquer que você pegar, então esse subconjunto não pode gerar todo o espaço, tá? Então vamos provar aqui o item A. Então, seja S', vou pegar aqui uma base, uma outra base, seja S' uma base, vetores W1, reticências WM. Então, uma outra base para o espaço vetorial E, tal que essa base tenha M elementos mais que N. Então, o número de elementos da base S' é M, e é maior que o número de elementos da base S, que é N. Então, essa base aqui que eu peguei, S', tem mais elementos que a base S dada. Então, eu posso escrever o seguinte, usando o fato da base S, de S ser uma base, os vetores que estão no conjunto S formam uma base, então qualquer vetor do espaço E pode ser escrito como combinação linear desses vetores aqui. Em particular, cada um desses vetores que está na base S'. Cada um deles também pode ser escrito com a combinação linear dos vetores da base S. Então, eu estou fazendo isso daqui,
nessa primeira equação aqui, nessa primeira expressão, eu tenho o vetor W1, que é o vetor da base S', sendo escrito como uma combinação linear dos vetores da base S, tá? E esses são os coeficientes da combinação linear. Então aqui o segundo índice é o índice 1, está fixado, que tem a ver com o índice do vetor W1, e o primeiro está variando aqui, que tem a ver com o índice dos vetores da base S. Então o W2 também pode ser escrito como uma combinação linear de vetores da base S. Então agora aqui esse 2, esse segundo índice aqui faz referência ao índice W, e o primeiro ainda faz referência ao índice dos vetores V. Então cada um dos vetores eu vou escrever como combinação linear dos vetores da base S. Então até chegar no WM, então o WM aqui, o último vetor, então esse WM também eu escrevo como uma combinação linear dos vetores da base S. Então a correspondência aqui, o segundo índice é M, por causa aqui do M do vetor W. E o primeiro índice está variando aqui de acordo com o índice do vetor da base S. Então isso daqui eu estou usando o fato de que a base S de que o conjunto S é uma base para o espaço vetorial. Então, todos os vetores, em particular esses vetores W, podem ser escritos como combinação linear dos vetores da base S, ok? Então, ó, o que a gente quer provar? Que a gente quer provar que esses vetores aqui são linearmente dependentes, é isso que diz o item. O item A, qualquer subconjunto de vetores com mais de n elementos é linearmente dependente. Aliás, essa aqui não é uma base não, tá? Eu falei base, mas não é base não, é um conjunto qualquer com m elementos. Não necessariamente é uma base, é um conjunto qualquer com m elementos e m maior que n. Então a gente quer provar que esses vetores do conjunto S', esses vetores do conjunto S' são linearmente dependentes, é isso que a gente quer provar. Provar que eles são linearmente dependentes significa dizer que existem incógnitas x1, x2, na adjacência xm, números reais, né, são escalares, não todos nulos, tá? Pelo menos um desses números aqui é diferente de zero, ou todos podem ser diferentes de zero. Tais que satisfazem essa equação. Então isso é a definição de ser linearmente dependente. Então o vetor é linearmente dependente somente se essa equação aqui, então, os vetores são linearmente dependentes e somente se essa equação admite uma solução não trivial. Uma solução em que pelo menos um dessas incógnitas é diferente de zero. Então é isso que a gente quer provar. É isso que a gente quer provar, é isso que a gente vai provar. Então a gente agora vai fazer o seguinte, eu vou substituir aqui nessa equação, veja, x1, w1, x2, w2, xm, wm. E cada um dos w se escreve assim. Então no lugar onde aparece x1 eu vou escrever essa expressão, tá? Então aqui no lugar de x1 eu vou substituir por essa expressão. No lugar de x2 eu vou substituir por essa expressão. E assim por diante até chegar no wm, no lugar de x1 não, no lugar de w1, no lugar de w2, no lugar de wm, eu vou substituir por essa expressão. Então foi isso que eu fiz aqui. Então x1 vezes essa expressão é quem? É o w1. x2 vezes essa expressão aqui é o w2. E assim por diante até xm vezes essa expressão que é o wm, igual a zero, que era a equação original. Então só fiz essas substituições. Agora aqui eu vou usar a distributividade e arrumar as coisas direitinho aqui, ó. Vou multiplicar x1 por todos os elementos que estão aqui, x2 por todos os elementos que estão aqui, e assim por diante, xm por todos os elementos que estão aqui. Aí eu vou juntar os termos que têm os vetores v em comum. Então, eu tenho aqui x1 vezes esse termo, o v1, x2 vezes esse termo aqui envolvendo o v1, e assim por diante, até xm vezes esse termo aqui envolvendo o V1. Então, vou juntar isso e colocar o V1 em evidência, que todos eles têm o V1 em evidência. Então, quando eu fizer isso, vai ficar isso, ó, vai ficar assim. Colocou o V1 em evidência, e aí escrevo, esse aqui vai ser o coeficiente do V1. Então, isso aqui tudo são números reais. x1 é número real e todos esses coeficientes As são números reais. Aqui é o vetor V1. Então, usei a distributividade e onde aparece o vetor V1, é um fator em comum, eu coloco ele em evidência. Aí fica assim,
coeficiente de V1 fica esse. Mesma coisa com o x2, com o V2. Então vai ter x1 vezes esse termo aqui, que vai aparecer o V2, x2 vezes esse termo aqui, que aparece o V2, e assim por diante, até o xm, que aparece esse termo aqui, o V2. Então, junto eles todos, coloco o V2 em evidência e escrevo assim, ó. Então vai ficar assim, colocando o V2 em evidência, tá? E assim por diante, até fazer agora com olhar para o Vn. Então, x1 vezes esse termo aqui, envolvendo o V índice n, x2 vezes esse termo envolvendo o V índice n, e xm vezes esse termo envolvendo o V índice n. Então, eu junto eles e coloco o V índice n, que é um fator em comum em evidência, e quando eu fizer isso, vai ficar assim. Então, vai ficar assim. Então, esse termo aqui fica fator comum para isso tudo aqui. Então, ó, os coeficientes de V1, V2, reticências, Vn, são essas expressões todas. Isso aqui são os coeficientes, são os escalares, que são números reais. Então, isso está dando igual a zero, que era originalmente igual a zero. Agora, como esses vetores formam uma base, né, a hipótese é que essa é uma base. Então, se é uma base, quer dizer que os vetores que estão no conjunto são linearmente independentes e geram o espaço. Então, vou usar aqui a hipótese que eles são linearmente independentes. Então, V1, V2, etc., Vn são linearmente independentes. Então, como eles são linearmente independentes e satisfazem essa equação, cada um dos coeficientes tem que ser igual a zero, senão seria linearmente independente. Então, esse coeficiente tem que ser igual a zero, está aqui. Esse outro coeficiente tem que ser igual a zero, está aqui, e assim por diante até chegar aqui. Esse coeficiente também tem que ser igual a zero. Ok? Então, tenho essas coisas todas dando igual a zero. Aqui eu só troquei de posição, usando comutatividade, para escrever aqui, porque a incógnita são esses x aqui, x1, x2, xm. Os coeficientes A1 são números conhecidos. Então, quando a gente fez isso, o que foi que a gente obteve? A gente obteve um sistema linear homogêneo. Então, um sistema linear homogêneo com a matriz aqui dos coeficientes envolvendo esses A's, e o vetor das incógnitas envolvendo esse x, tá? Então, esse é o sistema linear homogêneo. E esse sistema tem quantas incógnitas? Tem m incógnitas, x1, x2, reticência até xn, e n equações, que vai variando aqui 1, 2 até n. E o m é maior que n, é a hipótese aqui. Peguei m maior que e. Então, S' é um conjunto de vetores qualquer do espaço E que tem mais elementos do que a base. Tem mais elementos m maior que n. Então, a gente tem um sistema linear homogêneo com m incógnitas e n equações, sendo que o número de incógnitas é maior que o número de equações, tá? Então, usando esse teorema que eu enunciei aqui, ó, usando esse teorema, então esse teorema diz que o sistema linear vai ter infinitas soluções. Se aí ele tem infinitas soluções, em particular tem soluções não triviais, tá? Senão seria só a solução trivial. Então, o quadro admite solução não trivial. Então, se ele admite solução não trivial, então esses vetores são linearmente independentes. Era o que a gente queria provar aqui, ó. Então, a gente quer provar que esses vetores são linearmente dependentes. Isso significa dizer que existem números x1, x2, xm, números reais, não todos nulos, tá? Pelo menos um deles é diferente de zero, que satisfazem essa equação. E foi isso que a gente fez exatamente. Então, provamos que esses vetores são linearmente dependentes. Então, aí a gente conclui a demonstração do item A. Qualquer subconjunto de vetores de E com mais de n elementos, n é o número de elementos aqui da base S, então esse conjunto é linearmente dependente. Agora vamos provar o item B. O item B diz que qualquer subconjunto de vetores de E com menos de n elementos não pode gerar o espaço todo, não pode gerar o espaço E. Então aqui é a prova do item B. Então peguei agora um S', esse aqui não tem mais nada a ver com esse aqui, tá? Aqui já é outra história. Estou usando a mesma notação, mas não tem nada a ver. Então, seja S' um subconjunto do espaço vetorial E com M vetores. Só que agora eu vou querer que o número de vetores desse conjunto S' seja menor do que o número de vetores da base S.
Então a gente quer provar o quê? Que o subespaço gerado pelo conjunto S' não é igual ao espaço E. Sempre é um subespaço, mas pode ser igual, mas pode ser estritamente contido. Então é isso que a gente quer provar, que o espaço gerado por S' é diferente do espaço todo, do espaço E. Então a gente vai fazer isso por contradição, né? A gente vai supor que não, a gente quer provar isso daqui. Aí a gente vai supor que não, que é igual. Então eu quero provar que é diferente, então eu vou supor que é igual. Vou supor que é igual e vou chegar numa contradição ou num absurdo, então, que vai aparecer mais para frente. E essa contradição ou esse absurdo vai ser em função dessa hipótese aqui. Então, se essa hipótese não é verdadeira, e aí a verdadeira é essa daqui, a gente vai chegar mais para frente. Mas aí a ideia é basicamente a mesma da prova do item A, só que trocando os papéis aqui agora. Então, veja, eu estou supondo que aqui na minha hipótese, na suposição, aqui por absurdo, estou supondo que o conjunto S' gera o espaço E. Então, se o S' gera o espaço E, qualquer vetor de E pode ser escrito como combinação linear dos vetores que estão em S'. Em particular, os vetores da base S, que são esses V's aqui, ó. Então, eu estou escrevendo os vetores da base S, como combinação linear dos elementos do conjunto S'. Então aqui, ó, W1, W2, Wm, tá? Então o índice agora, que está fixado aqui, o primeiro aqui, o segundo, aqui porque também por causa do V1, e o primeiro está variando aqui por causa do índice dos Ws, tá? Assim, cada um deles, fixado por causa do índice do V2, e os outros variando em função dos Ws, o primeiro índice, até chegar aqui. Então veja, é exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, só trocando aqui. Aqui eu fiz escrevendo os Ws como combinação linear dos V's, agora aqui eu estou fazendo o contrário, escrevendo os V's como combinação linear do W. Por que eu posso escrever assim? Porque eu estou supondo isso. Por que aqui eu podia escrever assim? Porque aqui eu sabia que a S é uma base, conjunto dos vetores V1 até Vn é uma base do espaço E. E aqui eu estou supondo, vai ser a minha hipótese aqui, por absurdo, estou supondo que gera o conjunto E, o espaço E. Então eu tenho isso. Vejo que é um raciocínio inteiramente análogo, só trocando os vetores V pelos vetores W. E aí, fazendo isso, a gente vai provar agora que esses vetores, V1, Vn, é que são LD. Mas aí veja que esse vai ser o absurdo, essa vai ser a contradição. Por quê? Porque esses vetores formam uma base para o espaço E. Se eles formam uma base para o espaço E, então eles são linearmente independentes, por definição. E aí eles são linearmente independentes e, supondo isso daqui, eu vou chegar ao contrário, que eles são linearmente dependentes. Então essa vai ser a contradição, como a gente fala. Então essa contradição aqui vem em função dessa hipótese. Então essa hipótese vai ser falsa. Então a hipótese que vai valer vai ser essa, que é o que a gente quer provar. Então, vamos provar que esses vetores V1 até Vn são linearmente dependentes, ou seja, existem números escalares x1 até xn, não todos nulos, que satisfazem essa equação. Então, veja, é exatamente a mesma coisa aqui, ó. Mesma coisa. Esse aqui. Mesma coisa, só trocando os vetores V, os vetores W pelos vetores V. Exatamente a mesma coisa, só trocando, ó, os vetores V, os W pelos vetores V. E aí o raciocínio vai ser exatamente o mesmo, então, a partir daqui. Então aqui eu vou fazer o quê? O V1 vou substituir por essa expressão. O V2 vou substituir por essa expressão. E assim por diante até chegar no Vn. Então, o Vn eu vou substituir por essa expressão, do jeito que eu fiz na demonstração do item A. E aí, vou montar do mesmo jeito que foi feito aqui, ó, vou fazer esse esquema todo aqui, tá? E montar um sistema linear homogêneo. E esse sistema linear homogêneo também vai ter mais incógnitas do que equações. E aí vai ter um número infinito de soluções. Ok? Então, a ideia é exatamente a mesma. Então, isso aqui é o que eu falei, Isso é uma contradição. Por hipótese, esses vetores formam uma base, eles são linearmente independentes. Então, ficou faltando o quê? Ficou faltando essa parte aqui, ó.
essa continuação aqui. Então eu não escrevi porque é exatamente a mesma, para não ficar repetitivo aqui, e aí eu deixo como exercício para vocês fazerem isso aí, pegam no caderno de vocês, nas anotações de estudo de vocês fazem agora para essa equação o mesmo que foi feito aqui, ó, para essa, que é o que? É esse argumento aqui, só trocando adequadamente aí os índices para não escrever erradamente, tá? Não escrever coisa errada. Então, eu deixo como exercício vocês completarem o argumento. Completar o argumento é fazer isso daqui, fazer o correspondente, né, ao que eu fiz aqui. E aí, usar o teorema, esse teorema aqui, que garante que se você tiver um sistema linear homogêneo com mais incógnitas do que a equação, então esse sistema tem infinitas soluções. Então, fica exercício aí para vocês fazerem. Bom, esse teorema que a gente acabou de provar, então esse teorema aqui, vai ajudar a gente a provar esse outro aqui de uma forma bem simples. Então, esse daqui. E é a partir dele que a gente vai definir o que é a dimensão de um espaço vetorial. Então, se já é um espaço vetorial de dimensão finita, então todas as bases têm o mesmo número de elementos. Então, espaço de dimensão finita a gente conceituou no vídeo anterior, tá? Então, quem não lembrar, deu uma revisada no vídeo anterior, nas notas de aulas do vídeo anterior. Então, isso aqui eu conceituei no vídeo anterior. Então, se já é um espaço vetorial de dimensão finita. Então, todas as bases de E, um espaço vetorial, pode ter infinitas bases. Então, todas as bases têm o mesmo número de elementos. Então, nesse caso de espaço de dimensão finita, todas as bases de um espaço vetorial têm o mesmo número de elementos. Então, você não pode ter um espaço vetorial com uma base com 3 elementos, outra base com 4, outra base com 2, não existe isso. Então, no caso dos espaços de dimensão finita, todas as bases têm a mesma quantidade de elementos. Então, se o espaço tiver uma base com dimensão 3, qualquer outra base vai... Se um espaço tiver uma base com 3 elementos, qualquer outra base também vai ter 3 elementos, ok? Então, vamos provar. Então, sejam S, é uma base aqui, vetores V1, Vn e S', outra base, W1 até Wm, duas bases quaisquer do espaço E. Então, peguei duas bases, uma eu chamei de S e outra eu chamei de S'. A base S tem N elementos e a base S' tem M elementos. Então, ó, do item A, se a base S' tiver mais elementos que a base S, então esses vetores da base S' são LD. Foi o que a gente provou no item A do teorema anterior. Ora, mas se eles são LD, então S' não é uma base, não pode ser uma base. Então S' não seria uma base. Então, o número de elementos da base S' não é maior que o número de elementos da base S. Tá? E a mesma coisa agora, invertendo aqui, vou usar o argumento. Se por outro lado, se o número de elementos da S' for maior que o número de elementos da base S, então S' não pode gerar o conjunto E. Então S' não pode gerar o que diz o item B do teorema anterior. Tá? Então o conjunto S' não gera o espaço E. Mas isso também é uma contradição, porque eu estou supondo que ela é uma base. Tá? E S' não seria uma base, porque não ia gerar o conjunto E. Então, o M não pode ser... aqui está a mesma coisa. Deixa eu corrigir aqui. M menor que N. Então, o M não pode ser maior que N, é o que está afirmado aqui, está verificado no item A. E, por outro lado, o M também não pode ser menor que N. Então, se ele não é nem isso, só sobra o quê? Que seja igual. Então, M igual a N. Então, M igual a N. Ou seja, duas bases quaisquer do espaço vetorial têm a mesma quantidade de elementos, mesmo número de elementos. Tá? Então, a gente diz que o número de elementos, né, o número de elementos de um espaço vetorial de dimensão finita é um invariante, que não é um valor fixo, um valor só, não muda. E é aí que a gente vai definir, então, a dimensão do espaço vetorial. Então, a definição, dimensão de espaços vetoriais. Então, se já é um espaço vetorial. A dimensão de E é definida pelo seguinte. Bom, a dimensão do espaço vai ser dita igual a zero, a dimensão do espaço é zero, se o espaço E só tem o vetor nulo.
Então esse é um caso extremo que sem praticamente nenhuma utilidade, mas como ele existe, a gente precisa também conceituar. Então, quando o espaço vetorial é composto apenas do vetor nulo, então a gente diz que a dimensão desse espaço é zero, um espaço de dimensão zero. Isso aqui foi o que a gente definiu no vídeo anterior, o espaço de dimensão infinita também, né? Então a gente vai dizer que o espaço em dimensão infinita se não existe um subconjunto finito de vetores que geram o conjunto E. Então foi isso que a gente falou no vídeo passado, de um conjunto de geradores para o espaço E. Aí a gente definiu o espaço em dimensão finita se ele admite um conjunto de geradores com número finito de elementos. Caso contrário, ele é dito de dimensão infinita. Então isso aqui é só repetição do que foi falado no vídeo anterior. Então, o espaço tem dimensão infinita se não existe um subconjunto finito de vetores que gera o espaço E. Aí a gente diz que ele vai ter dimensão infinita. Quando existe, né, e nem é esse caso extremo aqui também, quando existe um conjunto de geradores finito, é o caso dos espaços de dimensão finita. Aí todas as barras têm a mesma quantidade de elementos. Então, o item 3 da definição, a gente diz que a dimensão do espaço é n, n é um número aqui, um número inteiro positivo, 1, 2, 3, etc. Então, a dimensão é n se o espaço E admite uma base com n vetores. Então, se ele admite uma base, deixa eu colocar aqui, se o espaço E, tá? Se o espaço E admite uma base com n vetores. Então, se ele admite uma base com n vetores, então, pelo teorema anterior, qualquer outra base também vai ter n vetores. E aí isso aqui não fica ambíguo, não fica ambiguidade. Porque se não fosse isso, aí você não podia falar de dimensão. Porque se um espaço pudesse ter dimensão, uma base com 3 elementos e outra base com 4 elementos, então qual é a dimensão que você vai dizer que tem esse espaço? É 3 ou 4? Aí ficaria ambíguo. Mas o teorema diz que exatamente isso não ocorre. Qualquer espaço de dimensão finita, todas as bases têm o mesmo número de elementos. Então, se ele admite uma base com n elementos, qualquer outra base vai ter a mesma quantidade de elementos, que é n elementos. E aí esse n é um invariante que a gente vai dizer que é a dimensão do espaço. Então, o espaço vai ter dimensão n. Ok? O foco dessa disciplina é esse caso aqui, espaços de dimensão finita e um com a dimensão n qualquer. Esse caso aqui é um caso extremo, raramente ele aparece com alguma utilidade prática, então ele aparece mais como situações extremas, assim, né, que existem. Esse outro caso aqui é extremamente importante, mas para se estudar, né, os espaços de dimensão infinita, extremamente importante, mas o ferramental necessário para estudá-los, o ferramental matemático, né, está muito além do que pressupõe a disciplina introdutória como essa aqui, de introdução à álgebra linear. Então, espaços de dimensão infinita são estudados muito em outros contextos, matemática bem mais avançado. Provavelmente a maioria dos alunos não estuda isso aqui durante os cursos, a não ser que sejam alunos de matemática principalmente. Bom, então o foco vai ser exatamente o que está aqui no item 3, espaços de dimensão finita, bases com um número n de elementos. Então vamos ver alguns exemplos. Os exemplos que a gente vai ver a gente já viu, na verdade. A maioria tá tudo no vídeo anterior. Então o primeiro exemplo, o mais importante, são esses espaços aqui, ó, o espaço Rn. O que é o espaço Rn? O espaço das ênuplas de tamanho n, ou dos vetores aqui de tamanho n, tá? Então são ênuplas, x1, etc, até xn, onde cada um desses elementos aí, cada um dos termos são números reais. Então esse é o Rn. Então esse espaço tem dimensão n, então por isso esse n aqui. Por quê? Porque de acordo com essa definição, qualquer base vai ter a mesma quantidade de elementos. E a gente conhece a base canônica. A base canônica desse espaço aqui, ó, esses vetores que eu chamei de E1, E2 até n, são n vetores. Então, quem não lembra que vetores são esses, revisa lá no vídeo anterior. Então, isso aqui é a base canônica, e ela tem n vetores. Então, qualquer outra base aqui desse espaço, tem que ter n vetores, tá? Então, se você tiver com um conjunto com menos
de n vetores, esse conjunto nunca pode ser uma base, porque não vai gerar o espaço. Por outro lado, se esse conjunto tiver mais que n elementos, então esses elementos aí são linearmente dependentes, aí não é uma base também. Então qualquer base para esse espaço tem n vetores, porque a base canônica tem n vetores. Tá? Subexemplos importantes aqui, o espaço cartesiano, dimensão 2, o R2, né? A dimensão do R2 é 2, então esse 2 aqui é a dimensão. A dimensão do R3 é 3, tá? Aí vocês poderiam dizer, mas professor, não já está dizendo aqui que a dimensão é n? Não, isso daqui é só uma notação para indicar isso aqui. Primeiro eu preciso falar do que é a dimensão do espaço vetorial. Definir o que é a dimensão do espaço vetorial. Foi isso que a gente fez, tudo nesse vídeo, tá? E de uma forma que isso fique bem definido, não fique ambíguo. Então foi exatamente o que a gente fez até aqui. Então, a gente vai definir a dimensão de acordo com o número de elementos da base, de uma base qualquer que você pegar. Então, você pegou a base canônica tem n elementos. Esses n elementos aqui vão indicar a dimensão do espaço, que coincide com essa notação, mas esse n aqui não está, é a notação só para dizer isso daqui. A caracterização da dimensão é através do número de elementos da base, uma base qualquer. Um outro exemplo que a gente viu também no vídeo anterior, o espaço vetorial PNR, que é o espaço dos polinômios de grau no máximo n. Então esse espaço tem dimensão n mais 1. Por quê? Os vetores da base canônica desse espaço são esses aqui, ó, são esses polinômios. Esse polinômio é 0x, que é o polinômio identicamente constante igual a 1. O polinômio é 1x, que é o polinômio igual a x apenas. O polinômio é 2x, o polinômio igual a x2, e assim por diante, até chegar no polinômio n, que aqui é x elevado a n. Então, é índice n de x, é índice n de x, x elevado a n, tá? Então, aqui, ó, vai de 0, então 0, 1, 2, etc, até n. Então, no total, vão ter n mais 1 elementos aqui, n mais 1 elementos. Então, esses n mais 1 elementos formam a base canônica desse espaço vetorial. Então, como são n mais 1 elementos na base canônica, qualquer outra base para esse espaço vai ter também n mais 1 elementos. Esse n mais 1 aqui é a dimensão do espaço. Então, veja que aqui agora já ficou diferente aqui do n. Esse n aqui é só para indicar o grau máximo dos polinômios. Tá? E o n mais 1 que é a dimensão. Por quê? O número de elementos da base canônica aqui é n mais 1. Tá? Então, isso aqui forma a base canônica desse espaço. Outro exemplo aqui, as matrizes 2x2 com entradas reais. Então, as matrizes quadradas de ordem 2 com entradas reais. Então, esse espaço aqui das matrizes 2x2, entradas reais, tem dimensão 4. Então, a gente viu também que esse espaço vetorial tem essas matrizes como base canônica. Essas 4 matrizes aqui, ó. Essas 4 matrizes como base canônica. Elas formam a base canônica desse espaço. Então, qualquer outra base para esse espaço aí, o espaço das matrizes 2x2, vai ter que ter 4 elementos. Então, essa quantidade de elementos é a dimensão do espaço, tá? Então, veja que esse 2x2 aqui não é a multiplicação 2 vezes 2 igual a 4, não é isso. É só para indicar a ordem. Então, aqui é a 2, que é o número de linhas, e esse outro 2, o número de colunas. Então, esse 2x2 aqui, né, por coincidência da notação, coincide com a multiplicação, 2 vezes 2 igual a 4, tá? Mas o 4 é a dimensão, não por causa dessa coisa aqui, mas por causa do número de elementos de qualquer base ter que ser 4. Aí a base canônica já diz isso bem claro, ok? Então esse aqui é só um caso particular do caso geral das matrizes ordem m por n, m linhas e n colunas. Então esse espaço aqui das matrizes de ordem m por n, com entradas reais, tem dimensão m vezes n. Então, esse daqui não é a multiplicação, não. Isso aqui é só para indicar, né, a notação. M linhas por n colunas. A multiplicação é m vezes n. Tá? É uma notação que acaba confundindo, mas entendam bem. Isso aqui não está multiplicando.
Então, acontece que coincide que a dimensão desse espaço vetorial, é a multiplicação, m vezes n, a multiplicação do número de linhas pelo número de colunas. Agora, para fazer essa afirmação, vocês precisam saber quem é pelo menos a base canônica. Então, a gente discutiu isso no vídeo anterior também, aí eu deixo aqui para vocês, né, relembrarem isso. Né, que matrizes que formam a base canônica desse espaço aí, tá? Vocês podem escrever. Então, pegue casos particulares, como eu fiz aqui, a matriz 2×2. Então, pegue, por exemplo, 2×3, 3×2, e aí vocês vão entender bem. Então, descreva aí o espaço, descrevam para esse espaço vetorial a base canônica deles, ok? Para vocês saberem que vai ter m vezes n elementos. Bom, esses 4 exemplos são exemplos de espaços vetoriais de dimensão finita, que é esse item 3 aqui da definição. Então, esse item 3 da definição. O item 1 não tem o que fazer, o espaço nulo tem dimensão 0. Então, vamos ver alguns exemplos desses aqui, espaço de dimensão infinita, que a gente já viu também no vídeo anterior, então é repetição dos exemplos. Então, esse exemplo aqui, o espaço vetorial R infinito, a notação, que é o espaço das sequências infinitas de números reais, tá? O espaço das sequências infinitas de números reais, tá? Então, esse espaço tem dimensão infinita. Aqui eu teria que dizer quem é uma base para ele, mas aqui eu não vou explicar, mas vocês podem entender como exercício aí. O que seria uma base canônica para esse espaço? Tá? Pensem por analogia com o Rn, com esse exemplo aqui, por analogia aqui, os vetores da base canônica. Então, pensem por analogia com esse Rn, o que seria a base canônica para esse espaço aí? Vocês vai ter infinitos elementos. Então, ele tem dimensão infinita, tá? Então, esse tipo de espaço, como eu já falei, ele é importante em matemática, tá? Mas, para essa disciplina introdutória de álgebra linear, a gente não vai usá-lo praticamente para nada, a não ser para dizer que, usar como exemplo que existem, né, determinadas coisas. Mas, na prática, os espaços que a gente vai trabalhar o tempo todo, os espaços que se trabalham numa disciplina introdutória como essa, são esses aqui, o Rn principalmente, o espaço Rn, o espaço das matrizes também, extremamente importante, o espaço das matrizes. Esse dos polinômios também é importante, mas geralmente em outros contextos de matemática aqui, de álgebra abstrata principalmente. Então, para um curso introdutório de álgebra linear, o espaço mais importante é esse aqui, Rn, ok? Aí vocês vão perceber isso também. Em ordem de importância, eu colocaria aqui o espaço das matrizes em segundo lugar, em terceiro lugar, esse espaço aqui. Os espaços de dimensão infinita praticamente não são trabalhados, a não ser como exemplos, porque para trabalhar com eles aí já requer bem mais matemática, bem mais conhecimento de matemática. Aí vocês vão aprender mais ao longo dos estudos aí, dos cursos aí, depender dos cursos. Um outro exemplo de espaço vetorial de dimensão infinita, que também apareceu no vídeo anterior, o espaço dos polinômios, sem delimitar um grau aqui, qualquer grau. Então, o espaço dos polinômios de coeficientes reais. Então, o espaço dos polinômios com coeficientes reais, sem restringir nenhum grau, esse espaço é de dimensão infinita. Então, são todos os polinômios de todos os graus. No exemplo, aqui nesse segundo exemplo, o grau ele está fixado. Então, o máximo, aqui vão ter todos os polinômios com grau no máximo n, tá? Então, por exemplo, se o n for 3, então vai aparecer os polinômios de grau 3, de grau 2, de grau 1, de grau 0, que são as constantes, e o polinômio identicamente nulo, ok? Então, o grau está fixado. Nesse daqui, não. Aqui não está fixado. Então, são todos os polinômios de todos os graus. Esse espaço também tem dimensão infinita. Para dizer isso, eu teria que dizer quem é uma base para ele, tá? A base canônica, pelo menos. Então, mas pensem também por analogia aqui, ó, como foi feito. A base aqui, ó. Aqui eu parei. No caso do exemplo, eu não vou parar, vou seguir em frente. Vão ter infinitos elementos aqui, tá?
No livro ele faz essa discussão, mas aqui eu não vou dar tanta importância porque a gente não vai trabalhar também com esse tipo de espaço. Então esse espaço também tem dimensão infinita. Então são os dois espaços, né? Existem muitos outros, obviamente. Os espaços mais importantes de dimensão infinita, né, são espaços de funções, tá? Mas aí a gente não vai discutir isso aqui não. Então fica para quem for de matemática ou algum outro curso mais próximo, que vai aparecer em algum momento aí espaços de funções, que vão ser em geral espaços de dimensão infinita, ok? Então com isso eu paro esse vídeo. Então, aqui a gente essencialmente discutiu o que vem a ser a dimensão de um espaço vetorial. Então o foco vai ser nos espaços de dimensão finita. Então o importante vocês saberem nesse caso é que nesse caso, qualquer base, né, todas as bases têm o mesmo número de elementos. Aí essa quantidade de elementos que é o que a gente chama de dimensão do espaço. Então vocês têm que saber disso, né, e saber reconhecer, né, quando determinados vetores formam uma base, e aí o número de elementos desse conjunto vai ser a dimensão do espaço. Então, teve alguns exemplos para a gente discutir aqui, então exercícios aqui foram poucos também para vocês, só para trabalharem um pouquinho, mas vocês vão encontrar mais coisas sobre isso no capítulo 4 do livro aí. Sobre essa questão lá tem mais exemplos e também nos exercícios aparecem mais exemplos. Então, aprofundem aqui o que está sendo feito nesse vídeo com o estudo da seção correspondente do livro-texto, o estudo dos exemplos que tem lá e tentando resolver os exercícios também que tem lá correspondente a isso. E com isso é só, eu encerro aqui, até o próximo vídeo e tchau.